E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal do Cia Centro Musical. Você está em mais um plugin da semana. Bom galera, o plugin da semana é muito especial hoje também porque é uma ferramenta muito diferenciada que possibilita que a gente faça várias coisas muito legais com vozes, com qualquer material na verdade, né? Ele permite que você trabalhe com alguns tipos de osciladores de baixa frequência, envelopes e tudo mais. Eu vou explicar direitinho o que cada uma dessas coisas faz ali num exemplo bem prático. Bora lá? Bom galera, antes de falar para vocês especificamente o que eu fiz aqui no Snap Hip, eu vou mostrar para vocês a música, né, geral, tá? A música é da artista chamada Yana, ela lançou essa música semana agora e é bem legal, tem um arranjo bem bacana, eu tive o maior prazer de produzir todo esse beat, de ajudar ela na parte da estrutura, da composição e tudo mais, a letra é toda dela, a performance muito legal e vocês vão ver várias coisas interessantes aqui. Eu vou mostrar para vocês uma parte específica que quando chegou no processo de mixagem eu senti que ainda precisava de mais alguma coisa ali, tá? Então, vou dar um play aqui. Vocês vão ver exatamente onde é, e é justamente quando entra o verso 2, né, que geralmente numa música pop, numa canção pop, tem uma certa quebra para causar um contraste entre o refrão e o próprio verso 1, para não ficar com uma literalidade em relação ao verso 1. Então geralmente tem uma grande caída, assim, não é uma grande caída necessariamente, mas tem uma leve caída muitas vezes, né, de dinâmica, de intensidade, de textura, de arranjo, tá? E aqui não foi diferente. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei com diferentes vozes, gravadas com microfones diferentes para trazer um caráter diferente. Mas aí no final das contas eu achei que isso não causava o contraste que eu estava procurando. E daí o que a gente fez? A gente colocou aqui basicamente... antes de mostrar o Snap Hip para vocês, eu vou mostrar o que a gente fez. A gente fez aqui com o próprio Red Light Distortion, eu vou mostrar ele aqui, estão vendo? E a gente trabalhou com uma distorção nele, né? Eu vou dar um play nessa parte específica, tá? Nessa voz, vamos lá, vamos ouvir de um pouquinho antes. Não abro mão de mim. Sabe, você era bom em convencer sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Posso te dizer. Então percebam que essas relações entre as vozes, né, elas causam um impacto legal, mas ainda não é o suficiente. E aí eu usei o Red Light Distortion, né, que é o que vocês ouviram aqui agora, nessa voz, mesmo às vezes tão banais, né, reparem só. Vamos um pouquinho mais pra frente. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Posso te dizer. Bom, isso não foi o suficiente, então eu falei, bom, eu vou colocar uma oitava diferente aí, tá? Então por isso que eu usei o Snap Hip, eu vou deixar ele aqui, e aí vocês vão poder acompanhar exatamente o que a gente está fazendo nele, tá? Bom, basicamente o que eu fiz aqui para adicionar um caráter a mais, né? Vocês perceberam que estava com a distorção e tudo mais, mas faltava alguma coisa. E essa coisa que faltava era justamente esse processamento aqui do Pitch Shifter, tá? E também do Stereo e Diff, tá? A gente está trabalhando aqui com um envelope, o controle de envelope, ou seja, eu estou fazendo com que, de acordo com a intensidade da voz dela, tá? O determinado dispositivo opere mais ou menos, tá? Então, de acordo com a intensidade que vem a voz, vai ter mais efeito do Pitch Shifter ou menos, tá? Isso é controlado aqui através do Mix Knob. Reparem que ele tá mandando ali, ó, para esse parâmetro aqui, que é o próprio Pitch Shifter no envelope 1. E eu também estou trabalhando com uma mudança de envelope pelo próprio pitch, né? Ou seja, de acordo com a altura que ela canta, mais surge esse efeito de pitch shifter ou menos, tá? Isso é bem legal, tá? Você tem como fazer isso através desses knobs aqui, estão vendo? Olha lá, eu tô atuando bem pouquinho aqui nele, mas está mudando, tá? De acordo com o próprio pitch. E aqui no envelope a gente vai ter a mesma coisa, tá? Isso é bem legal para a gente poder fazer diferentes automações, né? Ou fazer com que o próprio dispositivo trabalhe de uma forma mais automática de acordo com a interpretação do artista, tá? E esse pitch shifter ele causa esse efeito aqui. Vamos ouvir sem ele e com ele. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Reparem na voz, mesmo às vezes tão banais, agora com o efeito. Sobre seus ideais,
mesmo às vezes tão banais. Posso te dizer. Percebendo a diferença? Então tem como se fosse uma outra voz mais artificial, mas ela vem, vai, a dinâmica e a presença dela estão variando de acordo com o envelope, principalmente. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Varia pouco, mas é o suficiente para dar uma outra dinâmica para a música, tá? E além de trabalhar aqui com Pitch Shifter, eu trabalhei também com um Stereo Maker aqui, tá? Para poder aumentar um pouquinho a imagem estéreo. O que ele faz? Ele muda a relação de fase de um sinal que está na esquerda para o que está na direita, tá? Então ele deixa um pouquinho mais na frente do outro e faz isso ficar variando como se fosse um delay, só que às vezes vai para trás, o outro vai menos para trás e assim por diante, tá? Então é bem interessante. Aqui também eu tenho o efeito Haas, que basicamente é a mesma coisa. Eu vou fazer com que eu tenha um atraso mais de um lado do que no outro, tá? É bem legal esse efeito Haas. Vamos colocar com e sem esse efeito Haas. Sem ele primeiro, vamos lá? Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Posso te dizer. Bom, eu acho que deu para perceber as várias coisas que vocês podem fazer, né? E reparem que nesse plugin vocês podem manipular qualquer parâmetro. Ele tem vários efeitos aqui. Tem um distortion, o Faturator, que é um outro saturador, né? Bem interessante, tá? Eu poderia fazer várias coisas diferentes aqui. Eu poderia fazer uma modulação com esse Ring Modulator, ou então com esse Resonator. Eu posso fazer meio que um efeito de ressonância, uma espécie de phaser ou flanger, né, nele. Vamos dar uma ouvida. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Interessante, né? Mas não vem ao caso. Então você tem como manipular cada um dos parâmetros aqui com qualquer um desses osciladores de baixa frequência e controles de envelope e pitch. E também com o controlador MIDI, com informações MIDI, através do pitch, né? Ou da modulação e assim por diante. Então é bem completo. E você também pode criar uma série de controles no controlador MIDI e pode usar eles através desse macro control aqui. O que é bem legal, fácil para fazer automação, muito útil principalmente para produção esse plugin aqui. E você pode também colocar todos os efeitos em paralelo, né? Ou você pode desabilitar eles, ou você pode criar também em série, tá? E você faz isso, galera, através desse botãozinho aqui, ó. Você coloca ele em série ou em paralelo. No caso, eles todos estão em paralelo aqui, porque eu achei que ia ficar mais bacana com eles todos em paralelo, tá? Mas se eu quiser, por exemplo, botar o efeito Haas todo em série, a voz vai toda sofrer essa mesma diferença, né? De alguns milissegundos entre uma caixa e outra, dando uma sensação estéreo, dando uma sensação de que ela vem de um lado, apesar da intensidade estar igual nos dois lados. Vamos dar uma ouvida. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Se eu forçasse mais esse mix knob aqui, sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. aí fica um pouquinho demais, né, a presença dessa voz. Então por isso que eu deixei ela como estava antes, tá? Vamos dar uma ouvida então no resultado final dela, no contexto geral da música. Sobre seus ideais, mesmo às vezes tão banais. Posso te dizer o que você não consegue ver. Se me magoou, não se preocupou em dizer. Muitas vezes a gente vai trabalhar no contexto da mix com esse plugin, mas na maior parte das vezes, galera, eu prefiro utilizar ele até na própria produção, coisa que eu fiz numa outra voz que eu vou mostrar para vocês. Esses efeitos de voz aqui, eles já vieram da própria produção desse jeito. Então vou dar um play aqui para vocês perceberem. É bem legal, galera, porque a gente consegue simular até alguns efeitos, tipo de sintetizador e coisas do tipo, tá? Com uma voz ou com alguma outra coisa através de todas essas modulações e essas oscilações, né, que tem nesse plugin, beleza? Então eu recomendo ele pra caramba pra produção, principalmente produção de pop, música eletrônica, rap, etc.
Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí como é que a gente consegue causar alguns efeitos bem legais com o Snap Hip na voz, trazendo aí um efeito muito diferenciado, né, de pitch e também um efeito RAS, e você pode trabalhar principalmente, tá, com osciladores e controladores de envelope e de pitch, que vão controlar as variações de cada um dos parâmetros dos diferentes efeitos que vocês podem colocar. Eu coloquei um efeito bem específico aqui nessa mix, geralmente eu uso mais ele no processo de produção, mas quando eu chego no processo de mixagem eu percebo que alguma coisa pode ficar um pouco melhor, eu acabo usando porque ele não pega muito DSP também, isso é uma vantagem bacana. Obviamente isso vai ser muito mais útil, né, em música eletrônica, música pop, rap, né, trap, qualquer gênero do hip hop em geral que trabalha com instrumentos virtuais, tá? Ou então do pop, isso vai ser muito mais comum. Mas você pode usar também, obviamente, em qualquer mixagem que você achar que fique legal, que caiba bem, né, numa mix de rock, etc, tá? Então não há uma limitação específica de gênero para o qual você deve usar esse plugin, isso é uma bobagem na verdade. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido o plugin. Se vocês curtiram, dê um like aqui embaixo, se vocês não curtiram podem dar dislike, não tem problema, e também apertem aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Valeu, galera, um grande abraço e até mais, tchau, tchau.